com o meu querido professor Luiz Marques. Escreveu um artigo importante, bonito, ali no jornal da Unicamp. Está aberto aqui comigo. Eu vou divulgar desastre. O nome do artigo é Desastre Planetário, Negacionismo e Revolta Política. Antes da gente entrar no tema do meio ambiente, meu querido professor Luiz Marques, eu queria uma pincelada sua. Olha só que coisa bonita. Para quem é professor de História da Arte, uma pincelada é tudo, né? O que o Van Gogh diria de uma coisa dessa? Uma pincelada do professor Luiz Marques sobre essa ascensão da extrema-direita na Europa, meu querido, onde você morou, viveu muito tempo também, né? Quando você foi fazer ali o seu... Olha, e aí? Tudo bem, bom? Conde? A dissolução do parlamento francês? Isso, Deixa, antes de começar, primeiro agradecer aqui pelo seu convite, mais uma vez, e dizer que eu assisti, não fui aluno da Maria da Conceição Tavares, mas assisti algumas aulas dela na Unicamp, nos idos de 73, se a minha memória não falha, e cada aula era um evento, entendeu? Era um evento. Não era uma aula. A aula é o que os mortais dão. A Maria da Conceição Tavares era um evento, sempre com cigarro na mão. E quando ela estava com cigarro na mão, parecia que ele ia fumar o giz. Assim. A figura completamente... Ela tacava giz, né, nos alunos, né? Jogava giz na lousa, jogava giz, era uma figura notável, completamente notável, deixa muita... Agora, de uma inteligência, assim, assustadora. Não, completamente, a pessoa... Isso, só para deixar esse registro da... Não, e também só fazer um comentário nessa coisa da campanha anti-tabagismo e tudo mais. É engraçado que todos os fumantes que eu conheço chegam a 94, 100 anos, né? A Maria da Conceição. Você conhece pessoas com 94 anos que fumam, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que todos os fumantes chegam a 94, é outra coisa. Toda a legião que morreu antes dos 40, né? É bem diferente. Eu sei. Mas, olha, falando sobre a Europa, a situação obviamente, a pior possível. E o que vai acontecer, pelo menos na França, que é o que eu estou acompanhando um pouquinho mais de perto, é o fato de que haverá agora uma pressão muito grande para que a esquerda se alinhe ao Macron contra o Rassemblement National, em cima contra Marine Le Pen, contra a extrema-direita. E, a meu ver, a esquerda não fará isso e fará muito bem em não fazer isso, mesmo que ela não tenha hoje a capacidade, pelo menos dados os resultados que nós temos, né? Nós temos aí 10% mais ou menos da La France Insoumise, né? Que é a esquerda mais consistente na França. Aí nós temos 5% de ecologistas. Se você chamar mais 2% do Partido Comunista Francês, a gente vamos falar que, de uma maneira um pouco generosa, nós chegamos a 20% do eleitorado. E eles vão ter, pelo menos, se você somar Marine Le Pen, né, Rassemblement National, Reconquête, que é aquele outro cara do Zemmour lá, que é pior ainda que ela, se é possível, que teve 5% mais ou menos, vai chegar em 37% mais ou menos, e aí você vai ter o centrão francês, que é o Macron, o partido Macron. Então. Eu acho que a esquerda tem que se unir como nunca para conseguir chegar, né? Falar isso é uma banalidade, a esquerda sempre tem que se unir, mas numa situação como essa, que é uma situação de extrema emergência, a esquerda tem que ser capaz de criar um discurso, uma narrativa, uma proposta que seja maior do que esses 20% que ela tem. Entendeu? Os europeus, vamos dizer assim, mais à esquerda ou, aspas, moderados, eles colocam as fichas deles no setor moderado, no centro, não na esquerda. Exatamente. O que significa isso para você? Veja, olha, quando eu era jovem, você tinha uma força na Itália e na França, que eram os partidos comunistas, o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Francês ainda era um pouquinho mais subordinado, vamos dizer assim, a Moscou, mas o Partido Comunista Italiano não. O Partido Comunista Italiano era um partido, efetivamente, aquilo que nós podemos chamar, com a boca cheia, social-democrata.
E era um partido que tinha uma representatividade na Itália fantástica, chegou a em torno de 25% do eleitorado, etc. E era uma força, praticamente todos os intelectuais italianos estavam no Partido Comunista Italiano ou estavam mais ou menos próximos a eles, etc, etc. Isso se pulverizou com o Di, mas de uma maneira, é uma coisa impressionante. Onde era a sede, estive em Roma agora, em maio do ano passado, onde era a sede da grande livraria do Partido Comunista Italiano, ficava ao lado da sede do Partido Comunista Italiano, ali na Via delle Botteghe Scure, a grande livraria dele, que era a Riuniti, a editora do Partido Comunista Italiano, chamava Riuniti, os Reunidos. Tinha uma livraria fantástica. Hoje é um supermercadinho de conveniência, Conde. É deprimente, porque o Partido Comunista Italiano representava o melhor do melhor do melhor da intelectualidade, da proposta política italiana, etc. E era moderado, como você diz. Era moderado. Era moderado. Era moderado, entende? Quer dizer, então, nesse sentido, você poderia até criticá-lo por excesso de moderação. Mas nós estávamos nos anos 60, nos anos 70, havia outro contexto, etc. E aí você vê claramente, então, que há uma implosão da esquerda, né? Que, o fim da União Soviética não é a causa disso, isso já estava ocorrendo, o fim da União Soviética é um dos elos dessa... E a União Soviética, então, naquele momento, 91, era um sistema completamente corrupto, completamente autoritário, que não tinha nenhuma capacidade, efetivamente, de representar alguma exemplaridade para as propostas do socialismo, etc. Era um bando de corruptos, burocratas, etc., que estão fazendo um estrago gigante na União Soviética. Sabe? Em suma, o que nós estamos vendo agora é uma subida clara, né, da extrema-direita, e é preciso combater, né? É preciso combater, mas é melhor você morrer atirando do que morrer de vergonha, tá certo? Claro, eu acho que é preciso novas fórmulas. Aliás, é uma coisa que você se ressente e alerta muito no teu artigo, que nós entramos aí numa espécie de colapso da linguagem. Quer dizer, o negacionismo é uma espécie de efeito colateral de da atividade linguageira, vamos dizer assim, né? Para um linguista como eu entendo um pouco isso num termo científico mesmo, né? Quer dizer, tanto discurso, é tanta coisa que você chega uma hora que o sentido não se produz mais, né? Como a gente conheceu essa produção de sentido. Agora, lendo o teu artigo, eu vou botar o link aqui, eu pensei a seguinte coisa, assim, logo no segundo parágrafo, né? Eu pensei assim, não é que a extrema-direita está em ascensão. A espécie humana é de extrema-direita. Né? Se a gente pensar a relação da humanidade com o meio ambiente, excetuando as comunidades nativas, indígenas, que têm uma relação muito bonita com o meio ambiente e tudo mais, não sei se isso é um mito, se pode ser desfeito em algum momento, mas de qualquer maneira, aparentemente, em comparação com a sociedade ocidental, é um desastre, é muito boa, né, a relação das comunidades. Eu falei, a espécie humana é de extrema-direita. Né? A gente passa a vida tentando minimizar um pouco essa tendência suicida e homicida que nós temos, mas agora está ficando mais difícil. Delírio, né, de um pobre leitor. É que você está pegando um corte cronológico muito pequeno, tá certo? Está generalizando para a humanidade como um todo. Se você pensasse nos anos 60, por exemplo, você não ia dizer isso, tá certo? Você pensa em 68, pensa em toda a liberação de costumes, de antimoralista, todo o conjunto de esperanças que havia naquele momento, etc., havia, ao contrário, todas as enormes... nunca houve tantos protestos contra a guerra do Vietnã, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Protestos contra Gaza nós estamos tendo hoje também. Então, né, que também milita contra o seu argumento que nós somos uma espécie de extrema-direita. Quer dizer, então, mas naqueles anos 60 você tinha uma preponderância muito maior. Hoje, nos anos 20 do século XXI, nós estamos tendo uma preponderância, uma regressão ideológica, uma regressão em direção a nacionalismos, a discursos de confronto. Mas assim, deixa eu só retificar. Primeiro que eu coloquei um adendo assim, né, que a gente passa a vida tentando resistir a
né? Essa propensão à extrema-direita, alguns conseguem, outros não. Agora, com relação ao clima, me parece que é um pouco isso, né? Então, aí sim, porque aí você tem. Você está querendo que eu fale o pior, né? Eu estou querendo que você. Não, mas Não, olha, aí é porque você tem uma impressionante. dificuldade muito grande, entendeu? Porque a questão do clima, nós somos uma civilização ocidental, é uma civilização que eu costumo chamar de termofóssil, ou seja, ela é baseada na queima de carbono, certo? É isso que caracterizou o mundo contemporâneo. E para você sair do carbono, sair da queima de combustíveis fósseis, sair de toda a cadeia de, de derivados desses combustíveis, né, que inclui, por exemplo, agrotóxico, inclui fertilizantes industriais, plásticos, etc. É uma mutação civilizacional que não vai se fazer da noite para o dia. Então, mas nós temos que saber que não tem mais tempo. Então, a grande questão que está em jogo hoje é o fato de que nós já sabíamos que tínhamos que sair desde os anos 70, pelo menos, né? O relatório de Julius Charne, em 79, já mostrava isso claramente, né? Mas isso falando de um coletivo de cientistas muito representativo, mas os cientistas individualmente já estavam falando isso desde os anos 50. E a gente teria que ter começado a sair, então, pelo menos nos anos 80, tá certo? E não saímos. Muito pelo contrário, só nos afundamos, e nos afundamos, e hoje nós temos uma situação que a conta chegou, a gente tem que pagar e não tem fundo. Mas a gente vai ter que encontrar uma forma disso, porque não tem outra alternativa, Conde. Não adianta, ou é isso ou você morre, entendeu? Você sabe que é curioso, e eu, mais uma vez aqui, eu tentando explicar a minha afirmação radical, provocadora, que, assim, um governo, ou uma figura de esquerda, como o presidente Lula, ou outro, se você pegar por aí também na cena global, quer continuar explorando petróleo, entendeu? Então, figura de esquerda que ainda não entendeu, ou será que um dia vai entender? Quer dizer, é um processo, sempre quando a gente fala sobre isso aqui, você manifesta assim uma indignação muito grande, com toda a sua elegância, evidentemente, que indignado sou eu, né, Luiz Marcos? Você é outro nível, né? Mas, por exemplo, da questão da exploração da margem equatorial, né? Mas o Brasil vai ficar sem explorar se o mundo inteiro já explorou. Qual que é o argumento que vai vencer nessa história toda? Então, quer dizer, mas esse argumento é o argumento que está todo mundo falando, tá certo? É melhor produzir do que importar, por exemplo. Né? Tá certo. Que você aceita a premissa de que nós temos que continuar queimando petróleo, então é melhor produzir do que importar, claro. Agora, o problema é a premissa. Né? O problema é o seguinte, quer dizer, nós não podemos mais queimar combustíveis fósseis. Nós não podemos mais destruir as florestas. Não é porque a minha opinião, ou a sua opinião, ou a maioria a opinião da ciência, não é isso. É um fato muito claro, é uma encruzilhada existencial. Se nós continuarmos assim, nós sabemos que haverá porções cada vez maiores do planeta que se tornarão inabitáveis. E essas porções incluem o Brasil. By the way, tá certo? Se a gente morasse lá na ilha de Svalbard, lá no norte da Noruega, talvez a gente estivesse pensando assim, não, mas tudo bem, a gente vamos ser os últimos a morrer. Mas a gente não é, a gente está aqui, certo? Muito próximo do Equador, está numa faixa tropical, e nós sabemos já, Conde, o Rio Grande do Sul é apenas um exemplo entre tantos outros, Aliás, que nós não podemos viver nesse paradigma. Eu queria. É ruim, é péssimo, mas não tem outro jeito. É péssimo, não, tem que mudar. E você diz coisas aqui que, assim, como é que a gente vai conseguir caminhar em direção, não sei se é um consenso com relação à relação do homem com o meio ambiente, ou seja lá o que for, um processo gradativo e tudo mais. A gente vai percebendo que as coisas não... Né, os eventos começaram a aparecer de maneira muito grave. Eu queria te perguntar um pouco sobre o Rio Grande do Sul. Assim, só uma passagem para a gente tentar situar o grau de incompreensão, né, da sociedade e dos entes federativos que se confundem, se trombam, acabam falando em marketing político no meio de toda essa história, preço do arroz e não sei o quê.
E quem que vai comprar casa? E como é que vai entrar o dinheiro para mitigar ali a questão das famílias? Qual que é o rescaldo, né, do episódio Rio Grande do Sul, na sua visão de ambientalista? Eu acho que a questão é assim, quer dizer, a premissa que eu estava dizendo a você é o seguinte: eu não sou ambientalista, eu sou um ser humano. Todo mundo é ambientalista, no sentido de todo mundo está interessado em sobreviver, né? Porque, em geral, a empresa corporativa tende a confinar essa questão a um grupo específico que ela dá o nome de uma etiqueta de ambientalista. Não, eu vivo aqui em São Paulo, no meio do concreto armado, né? Então, só que eu estou entendendo aqui, muita gente está entendendo, mas os grandes tomadores de decisão entendem também, mas não querem admitir esse fato. Então, o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, ele vai conhecer outros eventos iguais ou piores num futuro próximo. Isso é recorrente, não é um ponto fora da curva. Isso é a curva. É uma curva ascendente. 2, ele é apenas um episódio dentro de uma quantidade gigantesca de outros que estão ocorrendo no mundo e no Brasil, né? Olha, em 2021 foi a maior cheia da história do Rio Negro, né? Afetou 455 mil pessoas. Estou aqui na tela, estou mostrando, estou lendo isso aqui, tá? Seca violenta no Rio Paraná. Você tem essas tempestades de areia que ocorreram no norte do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, brutais, tá certo? As chuvas em Petrópolis, cara, foram 530 milímetros. Em 24 horas, matou 238 pessoas, certo? Mais do que no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul agora tem 173 e tantas, tá certo? Em Pernambuco também, 106 pessoas morreram em 2022 por causa de chuvas, igualmente, tá certo? E, de outro lado, você tem secas brutais, como aquelas que aconteceram na Amazônia, e os incêndios, etc, etc. Então, lembra de 2023, não faz muito tempo, cara, não é? Aconteceu isso aqui no litoral paulista, né? Ali em São Sebastião, etc., morreram também dezenas e dezenas de pessoas, etc, etc. Então, não é um evento que ocorreu que, de alguma... Isso é o que está acontecendo. É o que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, a gente... Em geral, eu acho que temos uma coisa bacana na espécie humana, que ela é capaz de aprender muito rápido. Ela tem esse frontal aqui e tal, função executiva no nosso cérebro, e entende bastante. Agora, a gente está confrontado a uma questão que é o maior desafio da história da humanidade, que é como você renuncia às promessas do petróleo, que foram maravilhosas. Que são os... Aliás, eu estava lendo a respeito da descoberta do petróleo, antes de petróleo fazer parte, de descobrirem que tinha petróleo e tudo mais, né, no planeta, eles usavam óleo de baleia para colocar, o que gerava uma matança generalizada de baleias pelo mundo. Tanto que quando o petróleo apareceu, pessoas ligadas à questão de preservação já naquele momento falaram assim, que bom, né? Pelo menos as baleias não vão morrer mais. E foram um dos tantos benefícios que o petróleo nos deu, tá certo? Ao longo de um século e meio, né? Agradecemos, valeu petróleo, né? Vamos fazer, valeu petróleo, obrigado. Sabe, é o Fausto com o demônio. O Fausto, quando assinou o negócio, não teve um monte de benefícios. Chega uma hora que você tem que pagar. Pior é que agora a Rússia encontrou talvez a maior jazida de petróleo do mundo lá na Antártida, no Ártico. Mas primeiro tem que ter um tratado internacional, que a Antártida é o único continente que não tem atividade econômica. Segundo, o custo de você tirar petróleo da Antártida suporia um barril de petróleo a centenas e centenas de dólares, entende? Eu não subestimaria... Não é economicamente viável. Não é economicamente viável, certo? Porque tem uma coisa, viu, Conde? É o seguinte, a sociedade, o capitalismo, a economia capitalista, ela não resiste a um petróleo acima de certo patamar de preço. Você lembra que em 2008 o petróleo chegou a mais de 140 dólares o barril? E eu me lembro, na época, de um ministro da Rússia dizendo o seguinte, a sociedade tem que começar a entender que ela vai ter que se confrontar a um barril de 200 dólares. Claro, a Rússia tinha
tinha petróleo que não acabava mais, ela falou assim, opa, isso aí tá bom para mim. Aí te dá uma crise como aquela dos subprimes, exatamente naquele momento. Então, tem uma correlação muito grande em três coisas: preço do petróleo, crise financeira e preço dos alimentos, que te deu exatamente em 2008 e 2011 as revoltas da fome. Então, o petróleo tem um teto, cara, de preço que a sociedade não consegue lidar com isso. Não, tanto que o cartel, como é? O cartel do petróleo fica ali regulando o preço do petróleo o tempo todo, né? Exatamente. A OPEP, né? Às vezes eles aumentam a produção, às vezes eles diminuem a produção, para ficar sempre naquela faixa, né? Exatamente, naquela faixa, para não deixar cair, para também se subir demais, o pessoal reclama, certo? Então, e agora tem uma coisa, né, Conde, que é o mais importante de todas, é que é um recurso finito. Que a gente queira ou que a gente não queira sair do petróleo, o petróleo vai sair da gente. Entendeu? É que muitos, o professor Luiz Marques, muitos estão pensando nesse momento, com alguns setores do próprio governo brasileiro, que eu tenho acesso, eles estão pensando no seguinte: o momento do petróleo ainda não acabou, nós vamos fazer uma transição. Então, nós vamos usar bastante petróleo ainda antes de se ter uma transição para outras fontes de energia e tudo mais. Eles pensam assim. Claro. É infernal. Não sei se eles pensam assim, pelo menos eles dizem isso. Eles dizem isso. Eles dizem, por exemplo, a própria presidente da Petrobras, que foi agora indicada pelo presidente Lula, como é que é o nome dela? Magda, não sei o quê, não é isso? Magda Chambriard, né? Ela é a favor da exploração, né? Tem que explorar, está aí para ser explorado. Né? E tem questões geopolíticas também que são palpitantes ali, quer dizer, essa questão da margem equatorial, a Exxon ali, americana, extraindo petróleo da Guiana e provoca todo aquele rebuliço, né? Ali com Hugo Chávez e tudo mais. Enfim, não é fácil, né? E a Marina Silva emparedada por tudo isso, né? Claro, completamente, está certo? Completamente. Agora, você tem uma coisa que é um dado muito importante, que eles chamam, a sigla em inglês é EROI, E-R-O-I, que em português é energia recuperada, a taxa de energia recuperada em função da energia investida. Então, vamos dizer, no ano, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, você investia o equivalente de um barril de petróleo e tinha 100 barris de petróleo. Por quê? Porque o petróleo estava ali, estava fácil, estava disponível, era líquido, estava ali no Texas, era uma boa. Você assim, arranhava o solo, saía petróleo. Então era barato o petróleo. Agora não é mais assim. A quantidade de investimento que você tem para obter o mesmo barril de petróleo, aliás, de qualidade inferior, é muito maior. Então você vai ficando numa situação em que o petróleo fica cada vez mais difícil de acesso, mais caro de acesso, requerendo mais emissões de gás de efeito estufa para conseguir um barril de petróleo, ou seja, você já emitiu muito antes de queimar aquele barril. Tá certo? E aí você percebe que claramente que não é uma boa. Economicamente falando, não é uma boa. O petróleo só existe ainda, Conde, porque ele é profundamente subsidiado. Ele é profundamente subsidiado. Pelo Brasil, inclusive. Subsidiado nos preços finais, subsidiado porque não paga imposto para importação de insumos. Tem um monte de subsídios que ele recebe, que é o que permite que ainda seja lucrativo. Se você tirar esses subsídios, o petróleo não é mais econômico. Esse dado eu não tinha muito conhecimento, não. Quer dizer, é subsidiado. Muito subsidiado. Da ordem de 500, 600 Mas ele é muito lucrativo também, né? Como? Ele é muito lucrativo também. Lucrativo grandemente por causa disso. E ficou muito lucrativo por causa da guerra da Ucrânia também. Claro. Porque como acabou a mamata do gás russo, que aliás não acabou, né? Mas ficou mais caro, os Estados Unidos e a Noruega estão vendendo muito mais caro agora do que era o petróleo russo para a Europa. E, de forma geral, teve um impacto geral na economia internacional. Né? Isso me obriga a dizer aqui para o nosso público, que está aqui sempre muito, enfim, que é privilegiado por ter aqui o papo com o professor Luiz Marques, de que o professor Luiz Marques, além dos 2 últimos livros, aliás, aqui está a sua biografia aqui no Jornal da Unicamp, né? Professor aposentado, colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp,
atualmente é professor sênior da ILUM, Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, a CNPEM. Pela editora da Unicamp, publicou Giorgio Vasari, Vida de Michelangelo. 2011, Capitalismo e Colapso Ambiental. 2015, o Giorgio Vasari é de 11. Capitalismo e Colapso Ambiental, 2015. E tem o Decênio Decisivo, que é do ano passado, né? Do ano passado, exatamente. Que são dois calhamaços, assim, Capitalismo e Colapso e o Decênio Decisivo, que, na minha opinião, são livros basilares da questão ambiental brasileira. A gente tentou mandar um para o Lula lá, né? Não sei se ele recebeu. Você mandou? Não sei. Você mandou, né? Eu fico aflito em saber se a Marina Silva teve acesso ao livro, se ela leu, o Carlos Mink, enfim, esse pessoal todo. A gente precisa fazer um debate, um fórum forte sobre tudo isso aí, mediado pelo ilustre professor Luiz Marx. Nem o Carlos Mink, nem a Marina Silva precisam ler meu livro, eles sabem muito mais do que eu sobre o problema ambiental brasileiro, certo? Não, eu acho que assim, o que é interessante na sua abordagem é que você associa todo o fenômeno econômico, cultural, histórico, à questão do meio ambiente, da relação do homem com o meio ambiente. Por isso que deixa a gente tão instigado. Deixa eu colocar na tela aqui o link. Eu coloquei no bate-papo, tá, gente? O link do artigo do professor Luiz Marx está aqui. O link é muito grande, evidentemente, por isso eu coloquei no bate-papo. Só estou aqui ilustrando para vocês. Está no jornal da Unicamp, online, e também no físico. O jornal da Unicamp ainda sai físico. Eles voltaram a imprimir. Voltaram a imprimir, a certa altura não tinha mais, agora estão imprimindo novamente. Aquele formato de tabloide ainda, né? Tão bacana o jornal da Unicamp. Eu quero trazer aqui dois trechos, né, rapidamente aqui do teu artigo. Você diz no momento o seguinte: ocorre que há um bloqueio cognitivo, a parte que eu me identifiquei muito aqui por causa da minha ofício de linguagem, pesquisador de linguagem. Há um bloqueio cognitivo, ideológico, emocional e psicológico das sociedades em aceitar e compreender essa quase certeza de que o meio ambiente está se degradando profundamente. Esse bloqueio, vale dizer, o negacionismo contemporâneo em todas suas facetas e gradações, é ele próprio o fator decisivo na passagem da quase certeza para a certeza. Explica um pouco esse trecho para a gente, quer dizer, essa questão do simbólico, né? Eu pedi para você comentar o Rio Grande do Sul justamente porque, embora aquilo esteja acontecendo o tempo todo, em todo lugar, sobretudo no Brasil, mas no Rio Grande do Sul teve um peso simbólico, né? Sim, as imagens, né? Foi maior que os outros, né? Oi? Também foi maior, né? Também foi maior, evidente. Isso. Agora, então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, você tem uma situação de aceleração de diversas crises, a crise do clima, a crise da biodiversidade, a crise da poluição, a crise da desigualdade social, etc. E aí essas crises elas estão em interação, elas têm uma relação sinérgica, uma aumenta a outra. E, portanto, ela tem um efeito de círculo vicioso, de bola de neve, etc. O que poderia dizer que essas crises podem ser revertidas ou podem ser minimizadas? Revertidas já é difícil, mas minimizadas. É a consciência das pessoas, é a consciência da sociedade. Agora, se essas crises se avolumam, se agigantam, se interpenetram, etc., e a sociedade não reage, aí você, de uma quase certeza do caos, você passa para certeza, tá certo? Porque se não tem nenhum elemento que seja capaz de se contrapor a essa dinâmica, e esse elemento, o único elemento seria o quê? A democracia, a consciência social, a política. Em outras palavras, a política com P maiúsculo, no sentido mais amplo da palavra. A linguagem, como você diz, política é linguagem, são duas faces da mesma moeda. Ou seja, política o que é? Eu convencer você de que aquilo que eu penso é melhor e você me convencer do que aquilo que você pensa é melhor. É isso que é política, tá certo? Não é eu sacar um revólver, você sacar um revólver, quem atirar primeiro ganha, tá certo? E aí não é mais política, aí é guerra. Então, a política tem que ser, ela tem que ter como polo, como centro de gravidade, o fato que as sociedades têm que entender o risco gigantesco que paira sobre a sociedade de forma geral. E elas têm que reagir a isso. Agora, se elas não reagem, isso é o negacionismo, tá certo? Se elas estão encantadas por mentiras, por narrativas que são falsas,
por falsas soluções, aí como é que a gente faz, Conde? E a gente está vendo se você não tem uma reatividade social em relação a isso, tá certo? Perfeito. A gente está vendo que esse discurso do negacionismo ele tem um atrativo muito forte, é uma questão psicanalítica, é uma pulsão de morte. As pessoas mergulham nisso com a maior facilidade, dizendo que não tem nada. Agora, você sabe que eu acho que assim, o grande desafio, Luiz Marx, quando você tem um problema no condomínio, né? Você vai lá, reúne, é chato pra caramba, você tem que conversar, o síndico vai lá. Na cidade já é um pouco maior, a coisa fica um pouco mais distante, né? Prefeitura, vereadores, você vai subindo, subindo, subindo. O problema do clima é do planeta. Então, para organizar isso, dá trabalho, né? Para organizar o planeta é complicado. É complicado até porque os países que são ali, que estão digamos assim, no topo do econômico e tudo mais, são terrivelmente precários em termos desse debate, né? São resistentes, certo? Se você pegar quais são os maiores, né? Vamos pegar os 5, 6 maiores emissores, né? A China, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, a União Europeia e o Brasil. Brasil com o agronegócio, né? Com o agronegócio, tá certo? Com o agronegócio. Então, esses países, eles são muito fortemente dominados, porque é uma questão, né, no caso do petróleo, né, quando a gente sabe que das 10 maiores petroleiras do mundo, 8 são estatais. Então, não é um problema só de mercado, é um problema de governança. Tá certo? A Petrobras é um problema de governança, não é um problema de mercado. É uma decisão política que determina os destinos porque é uma estatal. A mesma coisa a Gazprom na Rússia, a mesma coisa as duas grandes petroleiras chinesas, a Saudi Aramco lá na Arábia Saudita são estatais. Elas são controladas pelo Estado, portanto, é um problema político. E de tal maneira, você fala que é gigantesco, é verdade que é gigantesco, mas, por outro lado, ela está muito concentrada em algumas poucas tomadas de decisão. Tá certo? Quer dizer, no fundo, você tem 80% das emissões provém de um número muito pequeno de petroleiras, de indústrias fósseis, de forma geral, petróleo, carvão e gás. E aí você tem, portanto, porque não está, né? Não é um problema que é, vamos dizer assim, pulverizado. É um problema que está concentrado nas grandes megacorporações da agroquímica, né? Duas delas, controlam 40% do mercado dos insumos agrícolas. 40% duas. A ChemChina, que comprou a Syngenta, e a Bayer, que comprou a Monsanto. Essas duas têm 40%. Se você pegar 100% desse mercado, são 10%. Então, de alguma maneira, o problema é grande, mas ele está muito fortemente concentrado em algumas gigantes que você tem que, de alguma maneira, combater. Agora, é muito difícil, porque elas têm um poder gigantesco. Isso te faz pensar que é mais viável encontrar uma solução? Pelo menos não é uma coisa assim, não é uma coisa que está completamente espalhada e pulverizada, atomizada. Ela está muito concentrada em centros fundamentais de poder. Então, a luta tem que ser... Né? Política não entendo assim, Conde, política não é você escolher quem é o seu inimigo principal e a partir daí você compõe uma aliança. A gente tem que saber qual é o nosso inimigo principal. Nosso inimigo principal. No Brasil é o agronegócio. No mundo é o agronegócio, o sistema alimentar globalizado e o sistema energético globalizado. Então, ele está muito concentrado. É mais difícil e também é mais fácil, né? Depende de como é que você olhar, pelo que ângulo você olhar, né? Mas remonta a um discurso que tenha que ser lançado para o planeta, né? Quer dizer, vamos cuidar do planeta. Eu já fico pensando, até inclusive morreu na semana passada aquele astronauta americano que tirou a foto da Terra nascendo, aquela foto icônica, né? Foi a Apolo 8, ele estava na Apolo 8, ele tirou a foto da Terra nascendo. Então, a gente precisa voltar a amar o planeta. A gente perdeu a relação com o planeta. Quer dizer, a Terra é tão linda, né? Aquela coisa. O Caetano Veloso, aquela coisa toda. As pessoas simplesmente esquecem da Terra. E eu acho que as redes têm um fator muito negativo nesse aspecto, né? Porque elas fomentam o individualismo, essa menor capacidade das pessoas de se identificarem com as outras. Elas querem prestígio, querem likes, querem isso, querem aquilo, querem aparecer como pessoas felizes, elas se fotografam na praia e não sei o quê, olha como eu sou legal, entendeu? Então, isso, de alguma maneira, diminui
a capacidade de se identificar com o coletivo, que eu acho que é uma coisa muito importante quando você quer, de alguma maneira, agir coletivamente, entende? E acho que as redes têm uma função muito negativa em relação a isso, e elas são outro polo, grande poder, né? Agora, tecnicamente, seria o suporte mais extraordinário para justamente se discutir a questão global, né? As redes. Claro. Está interligado todo mundo com todo mundo. Mas, né, mas quem tá dominando o campo aí, tá certo? É a extrema-direita. Nesse sentido, Marx, a questão seria assim, tentar mobilizar os CEOs do Google, do Facebook e tudo mais, para entrarem também, né, com um discurso em prol do planeta, de defesa do meio ambiente. Eles até têm isso um pouco na questão da hipocrisia marqueteira, né? Mas na prática não é muito bem assim. Mas você não acha que eles seriam importantes também como elementos de... Claro, mas se você pegar os caras que mandam nessa jogada, Zuckerberg, Elon Musk, etc., é tudo gente que apoia o Trump. Eles não vão cooperar, entende? Eles são ao contrário, eles são o adversário. Eles só vão ser domesticados se houver uma tal pressão da sociedade que obrigue eles, de alguma maneira, a fazer... Agora, é muito difícil, nós temos que inventar novamente a política, tá certo? Porque antigamente tinha os partidos, papapá, não sei o quê, os partidos foram muito cooptados. Está muito precarizado o debate político, né? O caso da Europa ontem, que começamos falando nisso, o caso da Europa se vê, né? Quer dizer, com tudo, porque, veja, a Europa tem um fenômeno que é interessante, eu acho, que é o seguinte, se você pegar as pesquisas de opinião pública na Europa, eu tenho esses dados, se você pegar as pesquisas de opinião pública na Europa e pegar elas no Brasil, o Brasil está mais avançado em relação à questão do negacionismo, ele é menos negacionista do que os europeus. E é um paradoxo, porque a Europa, em geral, a população da Europa tem um nível educacional mais elevado do que o do Brasil. Se você pegar o número de pessoas na Europa que completou o ensino médio ou que completou a universidade, é muito maior proporcionalmente em relação à população do que no Brasil. E, entretanto, veja, a pesquisa que foi feita agora pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, em conjunção, mostra dados fantásticos. 90%, mais de 90%, 94% dos indagados, jovens de 16 a 30 anos, 94% dizem que existe um problema de aquecimento global. 70%, estou esquecendo o quebradinho, 70 e alguma coisa por cento, entendem que se trata de um fenômeno antropogênico, ou seja, causado pelo homem, não pelo sol, blá, blá. 58% ou 54%, tenho certeza do que eu estou falando, entendem que o mecanismo fundamental é a concentração atmosférica de CO2. Você pode imaginar que 54% dos jovens sabem que o mecanismo fundamental é a concentração maior de CO2 na atmosfera? Você vai olhar isso na França, bom, pega esse questionário e aplica no Congresso Nacional. Você vê que a população brasileira está muito mais avançada do que os seus representantes políticos. Eu não tenho o dado do Congresso Nacional, mas eu aposto uma nota com você que se você colocar essas mesmas questões no Congresso Nacional, os resultados são muito piores. Entendeu? E eles são melhores do que a própria opinião pública europeia, o que é muito pirado, porque você começa a entender que os jovens brasileiros, eu sei, na minha minúscula amostra, que são os meus alunos, eu vejo isso com muita força, como os alunos estão perfeitamente conscientes. Então, e os mais jovens, cada vez mais. Você tem alunos universitários. Há pouco tempo atrás eu tinha alunos do ensino médio e também do Fundamental 2 e tudo mais. Eles têm uma sede de conhecimento para isso e muitas vezes os pais atrapalham muito, porque a geração anterior é uma coisa terrível. O sistema político está muito atrás da sociedade, entende?
Uhum. Eles têm acessibilidade, né? Por exemplo, meu filho, de 16 anos, você já sabe separar o lixo, enfim, tem toda uma consciência que a gente teve que construir a fórceps. Claro, Deixa eu pedir aqui para o Altamiro Borges abrir a imagem dele. Ele está aqui demorando para entrar porque ele está gostando da conversa. Eu conheço o Altamiro está aqui gostando, e aí ele não entra. Aqui, ô Altamiro, está gostando do professor Luiz Marx? Você precisa levar lá no Barão o professor Luiz Marx, com certeza. Ele é referência total. Colocando aqui o livro dele coloquei no bate-papo, Decênio Decisivo. Deixa eu abrir aqui o site da Elefante, a editora Elefante. Ah, não, eu abri errado, peraí, eu abri o artigo dele, porque eu quero que vocês adquiram esse livro. Esse livro aqui é absolutamente essencial para a gente entender o que está acontecendo. O Decênio Decisivo, essa capa bonita, que é essa gota aqui. Eu gostei também. Gota de petróleo, o Luiz Marx? Como é? Então, né? Parece, né, uma gota de petróleo, né? É uma gota de petróleo. Tá aqui, o link está no bate-papo, e eu vou me despedindo aqui. Luiz Marx, é sempre muito bom conversar contigo, não só por tudo que você traz aqui de conhecimento e de alerta para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, porque você é uma figura extraordinária, agradabilíssima, um sujeito... também é difícil encontrar esses caras. O Conde é generoso. Excelente entrevista. Prazerzão em te conhecer, Luiz. Igualmente, Altamiro. Grande abraço, meus caros.